Filipenses capítulo 3, versículo 1. Lembro aqui, repito, Paulo estava preso, né? Paulo estava na prisão quando ele escreve essa carta aqui, que é muito importante nós entendermos para o dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus: no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recordações, a mim, por certo, não é penoso, e a vós vos é conveniente. Vou repetir. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações, a mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatões, cuidado com esses mutilados, porque verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus, e pomos nossa glória em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. No entanto, eu poderia confiar também na carne, se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores o possuo eu, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seu sofrimento, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não, mas me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso a nosso afeto. E se tendes outro sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Veja a palavra de Deus, em sinal de respeito à palavra do Senhor. Deixa eu marcar aqui, porque esse ar, diminui aqui a pressão do ar que está virando a página aqui direto para mim. Deixa eu falar para vocês aqui. Paulo estava preso. E ele começa falando aqui no capítulo 3, versículo 1. Não, no mais, ele fala, no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. É interessante, como que pode uma pessoa que está numa prisão, ele está repetindo isso para todos aqueles que eles devem procurar a alegria no Senhor. Paulo estava preso e na prisão ele estava convertendo até os guardas. Paulo, ele não perdia tempo, ele não brincava quando a questão era evangelizar. Esse homem não viveu com Jesus como os apóstolos viveram, mas ele foi tocado tão profundamente quando ele teve o encontro com Jesus, que teve a vida dele totalmente modificada. E ele vai dizendo aqui algo muito importante para cada um de nós. Cuidado, ele diz aqui, cuidado com esses cães. Por que Paulo está falando cuidado com esses cães? Ele está falando daqueles que se dizem um dono da verdade, que querem propagar a verdade, que querem mostrar um mundo que não tem solução, que querem mostrar o pessimismo, que querem nos levar a acreditar que vai ficar pior. Aliás, eu vou até te perguntar aqui, que não sai daqui, né? 2023 entrou hoje. Está ruim ou está bom?
Pergunta para quem está do lado, meu irmão, está ruim ou está bom? Fala para ele. Não, ele não ouviu, não. Fala, meu irmão, está ruim ou está bom? Está mais ou menos. Mas vai ficar muito melhor. Fala para esse meu irmão, vai ficar muito bom. Fala para ele. Vai ficar muito bom em nome de Jesus. E é isso que Paulo está passando aqui, falando exatamente sobre isso. Cuidado com esses cães, com os charlatães que querem nos enganar, que querem nos levar a acreditar em falsas doutrinas, contra os católicos que, nessa virada de ano, viveram essa falsa doutrina pulando ondinhas. Quantos católicos que viveram esse final de ano fazendo simpatias? Quantos católicos nesse final de ano que nós sabemos que pegou, botou arruda na orelha, botou mais não sei o que dentro de casa para dar sorte, pulou com o pé direito e fez isso, fez aquilo, mas não foi adorar a Jesus na virada do ano, não foi à missa. Não buscou Jesus de uma maneira ou de outra. Vi pela televisão, você deve ter visto também, muitos pulando ondinhas, muitos fazendo coisas no mar ali, que você sabe o que acontece. Estou falando para católicos, né? Nós católicos. E Paulo está falando para cada um de nós nesse momento, que estamos agora nesse tempo difícil. Cuidado. Muitos vão querer tirar você do caminho. E tirar do caminho, entenda bem, o demônio ele nunca vai estancar de uma vez só a tua caminhada. Como que ele vai fazer esse esfriamento acontecer? Ele vai fazendo com que você assuma inúmeros compromissos nesse dia, inúmeros compromissos importantes, que são inúmeras prioridades, e você não vem aqui para adorar Jesus. Aí tu fala assim, não, hoje estou todo enrolado, tenho compromisso daquilo, né? Eu tenho essa... Mas, meu irmão, qual é a tua prioridade? Eu vou perguntar a você aqui, qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Nós sabemos que a palavra de Deus fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado em acréscimo. Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu te pergunto, então qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Quais são os teus compromissos que passam a ser maiores do que a tua prioridade? Porque você só tem uma prioridade, que é Jesus. Não tem duas prioridades, não tem três, isso não existe. Uma é a prioridade. Eu vou falar para você, a tua prioridade, nesse ano de 23, tem que ser Jesus. Precisa ser Jesus. Olha, e entenda bem, você ter a unção, você ter a bênção, isso vai levar você a entender a tua cruz. Eu vou te provar por quê. Antes, vamos pegar Davi. Davi, o rei Davi, antes de ele era um pastor. Tomava conta das ovelhas para lá, ovelhas para cá. Num dia que Samuel vai até a casa de Jessé para poder ali ungí-lo como rei, na hora que os irmãos passam um a um, e Samuel fala, olha, vou ungir um rei no lugar de Saul. Saul era o rei de Israel. Naquele período, estava lá o gigante Golias desafiando o povo de Israel para uma luta, e Saul tremia de medo, e todo o exército de Israel tremia de medo. 3 vezes durante o dia ele ia lá, manda um homem lutar comigo, dizia lá o grande Golias, o gigantão, fortão. E aí, Davi levava uma vida tranquila, pastoreando ovelhas. Mas no dia, a partir do dia que ele recebeu a unção de rei, e não os irmãos que se achavam superior a ele, por isso que o próprio Samuel, quando entrou o primeiro filho de Jessé, entrou ali, que era o Eliabe, um homem forte, grandalhão, fortíssimo, e ele falou, é esse? E Deus falou, não, meu filho, não é esse não, você olha a aparência, eu vejo o coração.
E foi passando um a um, e Deus não falava para Samuel mais que não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, até que mandou chamar Davi, e Davi então foi ali ungido como rei. A partir desse momento, Davi teve um grande problema: o ciúme dos irmãos. Dentro da própria casa, dentro da própria família, ele começou a enfrentar esse problema. Os irmãos começaram a ter ciúme de Davi. Desejaram o mal a Davi. Davi, depois que foi ungido como rei, até o próprio o Saul, que antes gostava de ver ele tocar flauta e tocar tudo mais, quando a população começou a falar que Saul matou 1000 e que Davi matou 10.000, o outro rei que vai ser deposto, ele começa também a ter raiva de Davi, ciúme de Davi, inveja de Davi. Quando você começa a prosperar na tua vida, as pessoas começam a ter inveja de você. Enquanto você está aqui embaixo, ninguém fala nada. Mas quando você começa a buscar ao Senhor e mudar a tua vida, e o Senhor vai te dando essas condições, você começa a ser alvo até da própria família e de aqueles que estão ao teu redor. Começam a ter inveja de você, começam a querer maldizer você. E às vezes estão comendo pizza com você no sábado, no churrasquinho, vendo jogo de futebol. E até te elogiando. Poxa, que bom que tu fechou esse negócio, hein? Que maravilha. Poxa, virou o ano, trocou o carro, hein? Que carrão, hein? Pô. Que bacana. Virou o ano, comprou os móveis novos da tua casa, ou mudou de casa, comprou uma casa de campo ou de praia. Poxa, que legal. Mas está assim, ó, o olhão dele. E é um olhar invejoso que ele aparentemente não transmite isso para você. Mas ele se incomoda não porque ele não tem, mas porque você tem. Ele se incomoda não porque ele não cresceu, mas porque você está crescendo. Ele se incomoda porque você está progredindo. O invejoso é assim. E ele sempre tem um mais. Então, a primeira coisa que devemos entender é que nós não devemos, ano 23, nós não devemos partilhar os nossos sonhos com todo mundo. Nós não devemos partilhar os nossos sonhos com algumas pessoas. Você tem que ter muito cuidado naquilo que você está fazendo e com quem você está falando, com quem você está conversando, porque está arriscado essas pessoas sufocarem o teu sonho. Está arriscado essas pessoas pegarem e afundarem o teu sonho. E embalo mais, no dia que você deixa de sonhar, ou vier a deixar de sonhar, você deixa de viver. O sonho, ele alimenta a tua alma. Mas para que você sonhe, você tem que alimentar a tua alma na fé. Sem fé, você não vai conseguir sonhar, porque tudo vai ser muito difícil. E é difícil. Quem falou que é fácil? O fácil nós fazemos. Agora, aquilo que é difícil, aquilo que é impossível, só Deus faz. É por isso que Paulo está colocando aqui cada ponto que é importante. Ele diz aqui assim, versículo 7, mas tudo isso que era para mim eram vantagens. E que vantagens eram essas? E o que ele era? Ele explica acima, no versículo 5. Ele era, se foi circuncidado conforme a lei de Moisés no 8º dia, ele pertencia à raça de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era o que mais? Ele era filho de Hebreu, ele era um cara firme na lei, zeloso. Então, Paulo, ele tinha carta dos grandes para perseguir todos aqueles que falavam que eram seguidores de Jesus.
Por isso que quando Deus fala para Ananias, fala para ele assim, olha, Paulo caiu por terra, ficou cego e vai para uma casa e fica lá aguardando alguém orar por ele. Deus manda ele para lá. E o Senhor Jesus fala para Ananias, que era um servo dele, e fala, olha, vai lá, ora por esse homem chamado Saulo. E Ananias fala, mas Senhor, esse homem, ele persegue a tua igreja. Ele já matou a muitos, ele tem carta aí dos poderosos para pegar, mandar matar todo mundo. Gente, Paulo não era fácil. Você lê aqui o livro de Atos, lá na frente, você vai ver o que ele mesmo fala, o que ele fazia. Ele perseguia, matava, ele mandava matar. E Paulo não era, porque ele achava que Jesus era um impostor. Os cães, os falsos profetas, que hoje estão por aí, que falam que religião está ultrapassada, que família está ultrapassada, que é isso e aquilo. São os falsos profetas que usam dos meios de comunicação para levar tudo isso para os jovens, adolescentes, para as famílias. Então, Paulo vivia isso. E quando Ananias foi lá orar por ele, Deus fala, não, vai lá que ele será para mim um homem que levará a minha palavra. Então, quando Paulo diz que ele era hebreu, que ele era circuncidado, tudo mais, é porque Paulo dava carteirada, meu amigo. Paulo chegava lá, ele, Paulo, sou Paulo aí, estudei na escola de Gamaliel, qual é o problema? Quer falar comigo alguma coisa? Não é Paulo. E ele diz o seguinte, que quando ele encontrou Jesus, está escrito aqui, ele diz que, versículo 8, na verdade, olha o que ele fala, versículo 8, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco. Esterco. Tu sabe o que é esterco, né? Não é isso? Ele está falando que todo o conhecimento que ele tinha, tudo aquele que achava que era o cara, que sabia tudo, que tinha poder dos homens, tudo isso ficou valendo de nada. Deixou para trás. E aí ele dá um ensinamento para todos nós vivermos nesse ano de 23. Primeiro, tudo aquilo que os homens, os tapinhos nas costas, os elogios, meu irmão, minha irmã, não deixe que isso venha inflar teu coração ou te colocar cheio de orgulho. Tudo isso passa. Tudo isso passa. O tapinha nas costas, você que é empregado, que tem aí, ganha um bom dinheiro com o teu salário de trabalho, graças a Deus, mas entenda, tudo isso passa. Tudo isso passa. E não é o dinheiro, ter ou não ter dinheiro, que vai te aproximar de Jesus. Não é porque você tem isso e aquilo que vai te fazer próximo a Ele. É a tua decisão para esse ano 2023. Virou o ano, não muda nada da minha vida. Não, mas qual é a tua decisão para mudar alguma coisa na tua vida? Qual é a meta, ou quais são as metas que você colocou para você para esse ano? O que você planejou para a tua vida para esse ano? E o que você espera fazer de melhor na tua vida espiritual? Porque se na tua vida espiritual você não tiver um planejamento, você não for determinado, no mundo natural, no teu dia a dia, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Porque se você não entender que lá no teu trabalho tu tem uma luta espiritual, se você não entender que lá na tua casa tu tem luta espiritual, se você não entender que com teus filhos, com teu pai e tua mãe, você tem luta espiritual, se você não entender isso, o demônio, que nós não estamos brincando de falar disso, o demônio, ele vai chegar e vai arrumar um meio de levar você a desanimar, a ficar fraco na tua fé, a ter problemas, a discutir com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com teus pais, e entenda que a luta não é contra ele e contra ela, é porque o inimigo arrumou uma brecha e ali está levando a discórdia. E Paulo, então, ele vai alertando aqui. Ele diz aqui ainda o seguinte, versículo 13: consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, o quê? Prescindindo do passado
e atirando-me ao que resta pela frente. Paulo está falando que em 2023, você não pode ficar preso ao teu passado. Mas que passado foi esse? Ontem, hoje, antes de vir para cá. Ano passado, ano retrasado. Você não pode ficar preso ao teu passado. Se você ficar preso ao teu passado, você vai se achar uma pessoa já ultrapassada para sonhar, porque tu já tem 120 anos. Tu vai ficar cansado de querer vir aqui adorar Jesus, porque você já tem 120 anos. Tu vai adorar, vai ficar cansado disso, daquilo. Por quê? O passado te leva a viver as mesmas coisas do ano passado, que foi agora, que findou o ano, do ano retrasado, e do outro ano, e do outro ano. E depois falou assim, mas meu Deus do céu, nada mudou na minha vida desse ano. Mas não mudou por quê? Porque Deus não quis? Não. Porque talvez faltou a minha determinação e a tua determinação. Paulo está falando que ele pegou tudo aquilo que era, deixou para trás. E o que resta pela frente? O que é o resto para frente? Qual o tempo de vida que você tem? Quanto tempo você tem? Quanto tempo nós temos? Ninguém sabe. O que sabe, o que nós sabemos, é o que Paulo coloca aqui. Ele diz assim, né, bem claro. Contudo, versículo 16, seja qual for o grau que chegamos, ou seja, contudo. Olha o que ele coloca, contudo. Ou seja, não, tu está quebradão, está todo arranhado, está todo lanhado, uma luta espiritual forte, está cansado, está morto, mas tu está perseguindo teu alvo, porque teu alvo é caminhar com Jesus. Tu está todo dia numa luta espiritual muito grande, e está falando, contudo, você tem feito até agora, que foi muito pouco. Ele fala assim, contudo, o que importa é prosseguir o quê? Decididamente. É isso aí, irmão. Vamos aplaudir a irmã que falou isso aí, ó. Vamos aplaudir a irmã, amém. O que importa, meu irmão, minha irmã, é você prosseguir decididamente. O que você quer? Ah, eu quero isso para a minha vida, para 23. Eu quero isso. Ótimo. Tu vai pegar isso, aquilo, vai botar e vai entregar a Virgem Maria, falando, está nas tuas mãos, leva para o teu filho lá. Porque os nossos sonhos, o demônio rouba, mas aquilo que é o sonho de Deus, o inimigo não tem como tirar. Aquilo que Deus sonhou para a tua vida, o inimigo não tem como tirar. Aquilo que Deus planejou para a tua vida, o inimigo não tem como tirar. Não adianta. Ele vai tentar de todos os meios. E falo mais, se ele não te atingir, ele vai procurar atingir alguém da tua casa para tirar a tua paz. Ele vai tentar atingir alguém da tua família para que você fique tão cheio de problemas que fala assim, meu Deus do céu, não dá, hoje não dá. Não estou aguentando mais. Aí eu falo para você, então, você tem que pular lá. Ele está falando aqui no início, capítulo 3, para alegrar-vos no Senhor. Ele deixou bem claro aqui, Paulo, ele deu essa ordem aqui. Ele já começou falando assim, no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Aí você pode falar assim, por tudo que ele falou aqui, você, mas Paulo não tem noção do que eu estou vivendo, nem você, meu Deus, não tem não. Mas eu falo para você, eu sei quem sabe tudo da tua vida e que somente ele pode resolver para você. E onde está isso? Está no capítulo 4. E repete de novo, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Aí depois ele fala assim, o quê? Que seja conhecido de todos os homens o vosso amor. A caridade é o amor. Veja no capítulo 4. Acompanhe aí. Versículo 4 também. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, e seja conhecido de todos os homens a vossa bondade, o que é o vosso amor. E por que nós devemos viver alegre? Ele fala o quê? O Senhor está o quê? Está próximo, o Senhor está voltando. Meu irmão, minha irmã, olha, os sinais da volta de Deus, você vai ver, vai sentir, pelo esfriamento da fé das pessoas.
O sinal da volta de Jesus, ela é marcante pelo esfriamento da fé das pessoas. Não foi a pandemia que fez o esfriamento. O sinal da volta de Jesus é o esfriamento da fé. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Por que é impossível sem fé você não agrada a Deus? Porque você deixa de sonhar. E deixando de sonhar, você deixa de viver. E deixando de viver, você deixa de acreditar naquele que tudo pode, naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu deixo de sonhar, eu vejo um mundo opaco, um mundo preto e branco. Eu passo a ser uma pessoa pessimista. E o pior do que isso, as tuas companhias passam a ser pessoas pessimistas. Elas não falam mais o teu linguajar. Tu procura pessoas que não falam mais o teu linguajar, porque você está perdendo a fé, você está se afastando de Deus. E as más companhias corrompem os bons costumes. Quando eu começo a esfriar na minha fé, um sinal claro disso é que eu tenho muitos compromissos. E Deus, sem eu perceber, já não é a minha prioridade. Embora eu ache que seja, mas na prática não acontece. Quando aperta a coisa, meu Deus do céu, vou lá na Divina Luz, hoje vou orar. Sim, mas o Natal é todo dia, são todos os dias. O Natal não é apenas para viver o amor na virada do ano, ou no dia 24 e 25. A caridade não é para apenas naquele momento. Então, se afaste daquelas pessoas que, você sabe, principalmente daquelas que quando dizem aí as demais línguas, né? Que fulano de tal, já ouviu isso? Fulano de tal, quando morrer, o caixão dele é desse tamanhozinho, mas para a língua, 3 metros é pouco. Então, eu falo para você, cuidado com quem tem língua grande. Porque o fofoqueiro só existe porque tem ouvidos que estão dando atenção para eles. O fofoqueiro é aquela pessoa que se diz amiga tua, tá? Mas perceba bem, aquela pessoa que ela está falando mal agora, em algum momento da vida dela, foi amiga dela também. Pode perceber. Em algum momento aquela pessoa já foi amiga dela. E agora não é mais. Então, olha, fique ligado. Quando tocar no teu telefone aquela pessoa, sabe quem é? Sabe quem é? Não sabe quem é que eu estou falando? Eu duvido que você não tem um amigo que não é assim. Quando toca lá no telefone, aí tu puxa o celular, está lá o nome da pessoa. Assim, Aí tu fala. Aí vem aquela vozinha que você me falou aqui, né? A pessoa olha assim, oi, irmão, tudo bem? E ela está com aquela voz, né? Oi, amor, tudo bom? Aí fala assim, tudo bem, está tudo ótimo, você? Ela, como é que foi o ano novo? Aí você, não, foi bem, não foi bem, passamos em família. E você? Eu fiquei por aqui mesmo, sabe? Muitas coisas aqui, fiquei aqui em Niterói mesmo. Poxa, nós viajamos. Você foi para onde? Aí você fala, fui lá para Búzios. Aí fui lá para Búzios. Não, viajei, fui para a Europa. Que legal, amiga. A voz dela já não é mais tão otimista, né? Aí ela fala, amiga, nem te conto o que aconteceu aqui no Réveillon. Sabe fulano de tal? Aí fala assim, o que tem ela? Morreu? Nada, amiga. Esse Réveillon aí, bebeu todas. Tinha que falar baixinho. Bebeu todas. Todas. Eu fui lá, estava lá, olha, lá na praia. Você tem que ver a roupa dela, amiga. Fila, não para com ela, amiga. Pelo amor de Deus, não conte nada para ninguém. Você conhece alguém assim? Você deve conhecer alguém assim, né? Então, olha, busque andar ao lado daqueles que querem viver a tua fé.
e querem viver com Jesus. Essas pessoas que começam a falar certas coisas, elas, na verdade, elas querem colocar a semente do mal no teu coração. E entra, gente. Sabe por que entra? Porque às vezes você não está nem com vontade de ouvir nada. A pessoa vai e fala, você, é mesmo, é? Aí você atiza mais, né? Tu fala assim, é mesmo, é? Aí a pessoa, mas... Aí fala assim, não fala nada não. Aí você, não, minha boca é um túmulo aqui, ó, ninguém vai saber de nada. Aí já pega o telefone e já liga para outro, né? E aí vai, gente, vai passando e tomando mensagem, né? Então, meu irmão, minha irmã, aí ela ainda fala para você assim, que agora hoje em dia é isso, né? Aí fala, olha, eu vou te mandar foto dela para tu ver, hein? Mas não passa para ninguém não, hein? Aí para todo mundo, aí do torcedor do Flamengo, que já só está toda ela de lá. Então, fala para você, 23, tenha metas para a tua vida. Faça um planejamento. Busque o alto. Se você não buscar o alto, nada que você planejou, infelizmente, eu vou falar para você, não vai avante. Busque o alto, busque aquele que tudo pode. Busque aquele que pode transformar a tua vida. Busque aquele que vai te levar a viver o sobrenatural. Busque aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos. Tem muita gente morta aí, entrando no ano 23, que precisa do teu incentivo para estar aqui, para adorar Jesus. Tem muitas pessoas que estão caminhando, trabalhando para lá e para cá, que precisam olhar para você e ver em você uma mudança. Nós já tivemos testemunhos aqui, né? O Saulo, cadê o Saulo? Esse rapaz, vem cá, meu irmão, vem cá um pouquinho. Ele é bom pegar a pessoa que não está esperando, né? Vem cá. A esposa dele é Mariana. O que é de Mariana? Está aí? Não, está lá atrás. Ela frequentava o grupo de oração lá na Casa do Paraíso, nós tínhamos uma casa ali, né? E ele ficava injuriado, né? Porque assim, como é que pode ela chegar em casa toda feliz, não era isso, Saulo? Ia para a Cachoeira de Macacu, toda feliz, voltava todo feliz, e ele falou, não é possível, né? Fala, como é que foi isso aqui? Que palavra? Boa noite. Então, minha esposa começou a servir na quarta, né? Começou a fazer o curso, aí depois ela foi servir na quarta, era o dia do jogo do Flamengo. Aí eu ia lá, criava um tumulto lá danado, queria terminar com ela e tudo mais. Aí mal eu sabia que era o começo da caminhada, né? Até que um dia ela chegou, amor, vou servir em Cachoeira de Macacu. Aí, falei, vamos terminar, se não vai dar certo. Por fim, ela foi, eu fui buscar ela 1h30 da manhã no Alcântara ali, porque o ônibus passava, e ela com um sorriso daqui a aqui, eu falei, o que é isso? Aí aquilo, falei, não, a primeira vez ela está empolgada, né? Aí aquilo foi, eu comecei a ver cada vez mais um brilho diferente no olhar dela, né? Quando ela chegava. Até que um dia, mal sabia eu, né? Já era o Espírito Santo me tocando. Uma terça-feira, eu saí no trabalho, eu falei, eu vou lá em Cachoeira de Macacu. Eu joguei no Google, Comunidade Divina Luz, e fui lá. Aí eu cheguei lá de surpresa, né? A gente, né? Desconfiado, né? Mas até que, graças a Deus, mal não, né? Bem eu sabia que ali já era o Espírito Santo, através dela, já usando para que hoje, né, a gente tivesse essa graça de estarmos aqui juntos servindo a Deus. E aí, quando chegou aí? Chegou lá? Não, aí eu cheguei lá para... Boa noite, meus irmãos. Aí eu cheguei lá para servir, e para Cachoeiras é uma bênção, né? Porque a missão, a gente gosta de estar na missão, a gente é muito bem recepcionado. E aí eu estou lá embaixo, mas Karina sabia que ele ia, porque ele falou com ela. Eu estou lá, subi, porque é no segundo andar. Quando eu olhei assim, eu falei, é Saulo que está ali? Foi uma surpresa para mim, né? Uma surpresa boa, né? Porque são os frutos da oração. Eu nunca fiquei implorando a Saulo para ir comigo, né? Tem umas irmãs aqui que sabem. Nunca fiquei implorando, mas a alegria que eu exalava, a alegria que vem do alto do Senhor, foi que evangelizou ele, né? Esse estar sempre sorridente, sempre disposta, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis que a gente passou, né? Às vezes impedimento de ir servir,
dele brigar, dele, né? Eu comecei num dia, aí ele falava, eu não vou vir te buscar, porque eu morava em área de risco. Aí eu pensando, mal sabia ele que vão ser 2 dias. Aí passou para 2 dias. Passou para 2 dias, ele, não vou te buscar, são 2 dias. Aí eu entrei para a comunidade, aí passaram a ser 4 dias. E isso o Senhor foi trabalhando, a gente era noivo ainda, nem era casado, né? E o Senhor foi dando frutos, foi organizando a nossa vida, né? A gente casou, a gente comprou nossa casa, foi assim, não foi nada de barganhar assim com o Senhor, mas foi automático, né? Conforme a gente vai se doando, o Senhor vai organizando a nossa vida, a nossa casa, o nosso servir. A gente é um casal jovem que a gente viaja, a gente tem nossa família, a gente tem nossos compromissos, mas a gente coloca sempre Deus em primeiro lugar e o nosso serviço aqui. E o restante, tudo mais, Ele vai provendo, né? Então, essa alegria que vem do alto, que vem do Senhor, é que contagia todo mundo, né? E que faz com que a gente continue, né? Firme na fé, no nosso carisma, na nossa missão. É isso que impulsiona a gente estar aqui também com vocês. Estava nem preparado. Se tivesse preparado, então acho que a gente ficar aqui até de manhã, hein? Aí aqui a gente vê se cumprindo a palavra de Deus, né? Teve aqui no Réveillon da tua mãe, né? A mãe, tua mãe. Está aí, que é a mãe dela. Está lá atrás, era a mãe dela. A mãe de Saulo bem teve aqui também, não foi isso? No Réveillon, velhadia. Conectada. Está vendo lá com a gente, né? Velhada de Magé, não é isso? Vai para cá. Então, você vai vendo, os frutos que vão acontecendo não é apenas na tua vida, é na vida de seus familiares também. Não é isso? Minha irmã também está aqui, postulante. A irmã dela também está aqui participando. Então, você vai vendo que Deus vai agindo e vai transformando não somente você, mas toda a tua família. E não é à toa que a palavra de Deus fala, né? Jesus fala, né? Era Mariana falando na frente de Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi isso? Saulo, Saulo, porque me persegue. Acabou o quê? Saulo nos transformou em Paulo? Está aqui esse homem aqui também, Mariana para Saulo, porque me persegue. Acabou ele ficando também aí e entrando consagrado na comunidade na luz. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Sem combinar foi melhor, né? Então, é assim que vai acontecendo. Você, eu diria assim, que Deus vai agindo na tua vida sem você perceber. Ele não te força nada, Ele não te obriga a nada, mas depois que você tem esse encontro com Jesus, como Paulo teve, o antigo Saulo, ele fala aqui na carta, tudo mais passou a ser esterco para ele. Todo conhecimento que ele tinha é nada comparado ao conhecimento, da busca do conhecimento em Jesus. Há uma diferença em quem serve e quem não serve a Deus. Não queira colocar Deus dentro do teu tempo. Entre você no tempo de Deus. E permita que Ele haja dentro do tempo dEle. Se demorar um pouquinho, espera. Se demorar muito, espera também. Mas creia que Ele não vai deixar de agir. Ele vai cumprir. Seja como for, como está aqui, contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa, o importante é prosseguir decididamente. Não desista. É o primeiro grupo do ano 2023. Eu falo para você, nós temos um longo caminho juntos a trilharmos. A trilharmos aqui. Só depende de mim e de você. Só depende de você, de mim, porque a Divina Luz vai estar aqui para te ajudar. Vai estar aqui junto de vocês, para adorar a Deus. Mas prepara a tua alma para a aprovação, porque o inimigo vai tentar esfriar a tua fé. Mas aqueles que persistirem, continuarem firmes na fé, esses serão vencedores. A cada investida demoníaca, 2 honrarias o Senhor vai te conceder nesse ano de 2023. Amém? Olha, quem fala assim, meu irmão, olha, tenha ânimo, fala para ele, quem está do lado, tenha ânimo. Fala assim, a bênção está contigo, meu irmão, fala para ele, fala para ela. Amém? Repete comigo e diga assim, Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu creio que as suas bênçãos virão sobre toda a minha família. Eu estou profetizando em teu nome, Senhor, que a minha família
vai se converter diariamente ao teu amor. Eu estou profetizando em teu nome, Senhor Jesus, que o ano de 2023 é um ano do cumprimento das suas promessas. A cada investida demoníaca, o Senhor vai me cobrir de honrarias. A cada luta, a cada combate, eu não vou desistir. Vou prosseguir decididamente. Porque 2023 é o ano do cumprimento das suas promessas. As comportas dos céus vão se abrir e as honrarias virão sobre mim. Em teu nome, Senhor, eu estou profetizando isso. Muito obrigado, Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor. Pode aplaudir, me aplauda o nosso Deus.